Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 11. Quero meditar com os irmãos hoje nos versículos 1 até o versículo 14. Capítulo 11 de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. E darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Os seus cadáveres ficarão expostos na praça principal da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Verso 14. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Oremos ao Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento com a Tua palavra. Permita, Senhor, que o Espírito Santo, que inspirou Teu servo João, que permitiu que ele tivesse essa visão, esteja agora, Senhor, iluminando o nosso coração, trazendo, ó Deus, ao nosso coração as lições que o Senhor mesmo preparou na eternidade, e as lições que emanam dessa experiência. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo e nos ajude. Ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de conhecimento da Tua palavra e desejosos de colocar a Tua palavra em prática. E hoje, de maneira especial, fortalecidos na nossa esperança, no Cristo glorificado, para que possamos seguir em frente, olhando para o autor e consumador da fé, e assim, ó Deus, cumprindo tudo aquilo que o Senhor mesmo planejou na eternidade.
a despeito desse tempo difícil, e que haverá de ficar mais difícil ainda. Mesmo assim, ó Deus, que nós possamos testemunhar do Evangelho, que é doce ao nosso paladar, mas é amargo ao nosso estômago. Ou seja, a despeito, Senhor, do amargor deste testemunho, ó Deus amado, mas que nós possamos dá-lo firmemente, agora e até o grande dia. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Enquanto isso, ó Deus, estenda as tuas mãos para fazer sinais e maravilhas no nosso meio, para agir poderosamente, para guiar o teu povo, ó Deus, para consolar aqueles que neste exato momento carecem de consolo, os que fazem parte da nossa comunidade, ó Deus, e que estão sofrendo, especialmente a dor do luto. Esteja, ó Deus, consolando cada coração nessa noite. E assim, ó Deus, nós possamos cada vez mais agradar o Senhor em todas as coisas. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o texto está aí na tela, mas eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, com a sua caneta na mão, e pode anotar, porque há muitos estudiosos da Bíblia, teólogos da Bíblia, que dizem que esse capítulo 11 é o mais difícil do Apocalipse. Então você amarre os cintos, né, e fica preparado. E se máscaras de oxigênio cair aí, você coloca primeiro em você e depois no que está do seu lado. Mas segura firme, porque Deus tem muito a nos ensinar. E partindo do princípio que o grande objetivo do livro do Apocalipse é firmar a nossa esperança no Cristo glorificado. Ou seja, todo o Apocalipse, do capítulo 1 até o final, ele tem esse objetivo de consolar, de fortalecer os crentes para que pudessem enfrentar todo o período da tribulação, desde o princípio das dores até a grande tribulação, aquilo que no Apocalipse chama de os 7 anos, né? Portanto, nesse texto do Apocalipse, com certeza Deus tem muito a nos ensinar. E o propósito dele em consolar o coração de João, e em consolar, primeiramente, os leitores originais, que já estavam passando por muitas dificuldades, e que já estavam sendo pisoteados por causa do testemunho do Evangelho. Esse texto serviu para consolar o coração deles, para firmá-los na fé, para que eles pudessem continuar testemunhando do Evangelho Santo do Senhor. Também, da mesma maneira, tem o objetivo de consolar o nosso coração, de nos fortalecer, para que nós possamos continuar, manter viva, operosa a nossa esperança no Cristo glorificado. Conforme os irmãos têm acompanhado atentamente, nós ainda estamos no contexto da segunda visão. A segunda visão começou no capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 16, no versículo 21. Mas agora, especificamente, do último sermão, e hoje nós estamos aí nessa porção que começou no capítulo 10, versículo 1, e vai especificamente até o versículo 13 desse capítulo 11, até porque o versículo 14 já é agora a anunciação de que o segundo ai passou e o terceiro chegará de imediato. Portanto, o nosso estudo de hoje ainda continua nesse contexto do terceiro interlúdio do livro do Apocalipse, ou seja, aquele terceiro parênteses que Deus faz exatamente com o objetivo de consolar os crentes. Nesse caso, esse terceiro parênteses, esse terceiro interlúdio que está aí entre o som da sexta e a sétima trombetas, na verdade, conforme eu já disse na última mensagem, é um acréscimo aí ao segundo ai, que vai acabar no versículo 14 do capítulo 11. Portanto, esse terceiro interlúdio como um todo, ou seja, no capítulo 10 e aqui no capítulo 11 até o versículo 13, nós temos muitas lições. Por exemplo, primeira delas, que esse interlúdio significa os últimos preparativos, ou seja, ele nos mostra, ele revela para João e revela para nós os últimos preparativos para o grande julgamento.
Neste interlúdio, nós somos informados de que não há mais tempo. O próprio tempo, ou seja, o Cronos, está agora chegando ao seu final. Em outras palavras, as cortinas do último ato da história estão se fechando. Não haverá mais demora. Não haverá mais demora. E o último ato da história da humanidade começará aí no versículo 15 desse capítulo 11. Segunda coisa que esse interlúdio revela para nós, revela mais uma vez o chamamento da igreja, ou seja, do povo de Deus, do povo selado, daquele que tem o selo de Deus. O chamamento desse povo para internalizar, para assimilar, para digerir, para alimentar-se da palavra, ou seja, do Evangelho, tornando o Evangelho parte da sua vida, para desta maneira poder cumprir o seu testemunho profético durante a grande tribulação. Ou seja, para testemunhar com destemor, testemunhar com coragem, com resiliência, com perseverança, mesmo em meio às grandes tribulações. Ou seja, testemunhar do Evangelho no fim. Terceira lição, terceira revelação que esse interlúdio traz para nós, a confirmação, a garantia de que os selados de Deus, aqueles que foram selados lá no capítulo 7, os selados de Deus, eles estão e continuarão protegidos, mesmo em meio ao levante temporariamente vitorioso das forças do inferno. Ou seja, aqui, nesse terceiro interlúdio, mais uma vez, Deus declara para João e para os leitores originais e para nós hoje, que a despeito das dificuldades, a igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Que Deus, o Deus que selou os seus eleitos, Ele vai guardá-los até o último momento. Quarta revelação que esse terceiro interlúdio traz para nós. Ele deixa claro que nós estamos aí no último ato de misericórdia de Deus, antes do cerramento das cortinas da graça. Na verdade, é a última oportunidade de arrependimento para qualquer pecador. Então, depois do versículo 15, aí do capítulo 11, não teremos mais oportunidades. Essa é a última oportunidade. De fato, as cortinas da graça estão se fechando. Quinta revelação desse terceiro interlúdio, o grande objetivo, além de consolar o coração dos leitores originais e o nosso hoje, além de fortalecer os leitores originais e de nos fortalecer hoje, além de trazer à nossa mente a nossa responsabilidade de continuar vivendo e proclamando o Evangelho da graça a despeito das perseguições, a despeito das adversidades. Esse interlúdio, ele está aqui também para nos conscientizar a igreja de que o Evangelho, que é em si mesmo glorioso e doce, a sua prática sempre será amarga, sempre envolverá riscos. Esse interlúdio, ele tem essa intenção. Ou seja, aquele livrinho que João recebeu a ordem para comê-lo, que foi doce ao seu paladar, mas amargo ao seu estômago. Ou seja, o doce, o santo doce Evangelho é, quando praticado, amargo. Então esse interlúdio, ele está aqui para nos conscientizar disso, para trazer à nossa memória essa verdade, que quando nós vivemos de fato, quando nós praticamos o Evangelho, a prática genuína do Evangelho sempre envolve riscos. O Evangelho, ele é simultaneamente doce e amargo. Sempre o doce e o amargo estarão mesclados na responsabilidade de todo o mensageiro, de todo o arauto, de todo o servo, de todo o selado,
de todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Quando ele vive o Evangelho, ele de fato, ele está correndo riscos. Com certeza. Então, quando você dá testemunho, de fato, você corre riscos. E é isso que esse interlúdio traz para nós. Então, hoje, quero concluir a nossa mensagem nesse terceiro interlúdio. Esse interlúdio que trata aí da medição do templo e das duas testemunhas. Na verdade, nós temos aqui uma descrição das amargas experiências que a verdadeira igreja deve suportar quando praticar de verdade, quando profeticamente proclamar o Evangelho com a sua vida e com as palavras. Ou seja, quando a igreja profeticamente proclamar o doce Evangelho da salvação, certamente ela será retalhada, perseguida e sentirá o amargor desse testemunho, as lutas, as adversidades. Fica claro para nós que o capítulo 11 de Apocalipse, na verdade, é a continuação do capítulo 10. Então, o capítulo 10 e o capítulo 11 são almas gêmeas, ou seja, trata do mesmo interlúdio. A primeira parte do interlúdio e a segunda parte do interlúdio. E aqui, em visão, João, mais uma vez, é chamado a participar da ação. Mais uma vez, nós podemos observar aqui essa linguagem fluente do livro do Apocalipse, movendo-se do céu para a terra, do passado para o presente, para o futuro, do futuro para o presente e para o passado, sem dar explicações, falando de coisas que pertencem ao futuro como se já tivessem passado, falando de coisas que estão registradas no passado como se ainda não tivessem acontecido, sem nenhuma preocupação cronológica, retilínea. Isto é a prova cabal para nós que o livro do Apocalipse não deve ser estudado de maneira cronológica ou literal em todas as suas partes. Deixa claro que o livro do Apocalipse é uma série de visões sobrepostas, progressivas, a partir da perspectiva do céu, sobre a história dos homens, da igreja, entre a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, ou seja, da sua ascensão até a parousia. William Hendrickson, um conhecido teólogo reformado, ele chama isto de paralelismo progressivo. É assim que é o livro do Apocalipse. Então, concomitantemente, o João vai descrevendo as várias visões e retorna a elas, Ele menciona um e depois retorna. Então não dá para estudar cronologicamente, retilineamente. Absolutamente não. Henry Alford, um teólogo inglês, pastor, biblicista, ele diz que esta passagem do livro do Apocalipse, capítulo 10, esses 13 versículos são os mais difíceis do livro do Apocalipse. Entretanto, nós nos propomos a estudar aqui no domingo à noite de maneira pastoral. E pastoralmente falando, nós podemos esboçar esses 13 versículos em 4 pontos. Então, os 13 versículos podem ser divididos em 4 partes. E é assim que nós vamos estudá-los. Primeira parte, anote aí, versículos 1 e 2. Trata da medição do templo. Diz assim o texto: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e também me foi dito: dispõe-te, mede, olha bem, o santuário, o seu altar e os que naquele adoram. Verso 2: mas deixa de fora, deixa de parte o pátio, ou seja, o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa.
Então agora vamos focar nesses 2 versículos. João recebe aí uma trena, e junto com essa trena, com essa vara de medir, com esse metro, ele recebe a ordem para medir. Primeiramente, 3 coisas: o santuário de Deus, o altar e aqueles que estavam lá adorando o Senhor diante do altar. Concomitantemente, ele também recebe a ordem para não medir, para deixar de parte o pátio exterior do santuário, que foi entregue aos gentios. Conforme nós temos interpretado o livro do Apocalipse até aqui, fica claro para nós, é óbvio que João aqui não está falando do templo literal de Jerusalém. Muito menos ele não está falando da reconstrução desse templo. Não. Isso de fato impossível. Embora algumas linhas defendam essa tese. Na verdade, o templo aqui, o templo do qual João está falando, é símbolo da igreja, contendo aqui os crentes verdadeiros e os crentes nominais. Os crentes verdadeiros e os crentes nominais. Em outras palavras, ele vai tratar aqui da igreja visível e da igreja invisível, das quais esse templo, as quais esse templo simboliza. Pois bem, não se trata aqui da medição literal do templo de Jerusalém, o templo de Herodes, aquele templo que existia nos dias de Jesus, nos dias em que o próprio João estava em Jerusalém. Não, absolutamente não. Até porque nos dias dessa profecia, o templo de Jerusalém já tinha 26 anos que havia sido destruído. Então, obviamente, Deus não poderia mandar ele medir uma coisa que já tinha sido destruída. E no Velho Testamento, muitas vezes o ato de medir, ele pode significar medir para destruir, medir para restaurar ou medir para proteger. E alguns podem pegar esse simbolismo e dizer, então na verdade essa medição aqui é para reconstruir o templo de Jerusalém, como há a expectativa lá em Israel até hoje, da reconstrução do templo. Mas a reconstrução do templo de Jerusalém é uma afronta direta ao Evangelho, é uma desobediência direta ao Evangelho, é uma afronta a Jesus, é uma desmoralização a Jesus, direto. Esse templo não pode ser reconstruído. Deus não poderia mandar reconstruir esse templo. Por quê? Porque, na verdade, o templo em Jerusalém, ele existia para o sacrifício, exatamente para o sacrifício. Ele existia para que o sacrifício fosse feito para o perdão de pecados, para a propiciação de pecados. Era a principal função do templo. A principal função do templo era o sacrifício ritual de animais para a expiação de pecados. E nós sabemos claramente que se isso fosse reconstruído, seria uma afronta, uma desmoralização, uma negação à suficiência do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito, absoluto, único, de uma vez por todas, e nós sabemos então que Jesus cumpriu esse simbolismo e pôs fim aos sacrifícios. Portanto, essa medição aqui não foi para reconstruir, também não foi para destruir, porque já estava destruído. Então foi para quê? Para proteger. E portanto o templo aqui refere-se à igreja. A igreja. Certamente, embora João pudesse ter na sua mente até a visão do templo de Herodes, que existia em Jerusalém, né, de onde ele vai extrair esse simbolismo,
embora certamente também estivesse na mente de João as cenas descritas pelo profeta Ezequiel a respeito da medição cuidadosa do templo, lá em Ezequiel 40, Ezequiel 42, Ezequiel 47. Embora tudo isso, na verdade, que João está vendo aqui, e a ordem aqui, esse templo é simbolismo da igreja desde os tempos de Jesus até a volta dele, dessa igreja em todos os tempos, e que ele recebe a ordem para medir, e naturalmente esse medir aqui tem a ver com proteger. Nesse caso, como o capítulo 10 e o capítulo 11 estão tratando do mesmo interlúdio, da mesma visão, nesse caso, essa visão aqui, ela tem tudo a ver com a visão lá do capítulo 7, quando os eleitos foram selados, quando os crentes verdadeiros foram selados. Lá no segundo interlúdio, Deus fez questão de mostrar que os que pertencem a Ele estão selados e, portanto, esses não serão confundidos e serão protegidos. Aqui ele reforça essa ideia, medindo a igreja, dizendo que ela ficará protegida no tempo da tribulação. Ele deixa claro isso. Então, nesse texto, na verdade, João não está falando do templo que existia em Jerusalém, mas ele está falando do templo que é a igreja cristã, o povo de Deus. Esta é a imagem que perpassa todo o Novo Testamento. E também ela já vem sendo apontada desde o Velho Testamento. Os cristãos, por exemplo, são chamados de pedras vivas, edifício vivo, casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. A igreja verdadeira está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a pedra angular desse edifício. A igreja de Deus está crescendo até constituir-se no santo templo. Efésios capítulo 2, verso 20 e 21. E também 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16. E mais muitos e muitos textos falando da igreja como o templo de Deus. E é desse que a visão está falando. Portanto, a medição do templo aqui equivale simbolicamente ao selar dos santos, lá no capítulo 7. No momento da prova mais terrível, agora na grande tribulação, esses crentes verdadeiros estarão protegidos, serão preservados. E nesse caso, então, o ato de medir aqui representa a preservação, o cuidado, a proteção da igreja invisível, da igreja dos eleitos, que é a verdadeira comunidade dos eleitos. Mas tem uma ordem expressa para não medir a igreja visível, para não medir aqueles que estão no átrio exterior, que embora possam até ter o nome no rol de membros da igreja, mas não são crentes verdadeiros, são apenas crentes nominais, e esses serão pisados, não estarão protegidos. E aí, no momento da tribulação, Deus soprando a palha. Deus soprando a palha. Saíram do nosso meio, mas não são dos nossos, porque se fosse dos nossos, tinha perseverado. A palavra de Deus diz isso. Portanto, é nesse sentido que João está vendo e está recebendo essa ordem. Nesse versículo 2, a palavra, a cidade santa que se refere aí, na verdade não é Jerusalém. A cidade santa aí simboliza a igreja universal, a igreja no mundo inteiro, em todas as épocas, né? Que durante a era atual, durante esse período da igreja, esse período da ascensão até a segunda vinda, né? Sofrerá
será perseguida, será calcada pelas nações. Aí sim, lá no versículo 8, quando já falando dos cadáveres das duas testemunhas, ele vai dizer que esses cadáveres ficaram expostos na praça principal da grande cidade. E lá o texto diz, espiritualmente, o próprio texto está dizendo, espiritualmente. Então não está falando da cidade literal, espiritualmente, que se chama Sodoma e Gomorra, que é aonde o Senhor foi crucificado. Então a Jerusalém que se menciona no versículo 8, na verdade é o mundo. Então a cidade santa que se menciona no versículo 2 é a igreja universal, ou seja, a igreja no mundo inteiro. E a Jerusalém que aparece no versículo 8, que é Sodoma e Egito, essa refere-se ao mundo. E a referência a Sodoma e Egito aqui, Sodoma, as imoralidades e a idolatria sexual, e o Egito, a perseguição. Então, o que caracteriza esse mundo, o que caracteriza essa Jerusalém aqui do versículo 8. Então, o que caracteriza o mundo que persegue a igreja é exatamente a imoralidade, a desobediência, né? A falta de pudor. O que caracteriza esse mundo é a disposição dele natural de perseguir a cidade santa, perseguir a igreja. Pois bem, o versículo 2 diz que esse período será 42 meses. 42 meses. Aí mesmo no capítulo 11, e esses números eles são intercaláveis ao longo do texto do Apocalipse. 42 meses, né, é a metade da provação, da opressão, a metade. A Bíblia fala de 7 anos, aí nós temos a metade, 42 meses, é aquela parte agora da grande tribulação, é o mesmo número, equivale-se a 1260 dias, 42 meses é igual, a soma de 42 meses são 1260 dias, exatos 3 anos e meio. Então os números falam da mesma circunstância, a mesma coisa, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, a segunda parte dessa caminhada da igreja, referindo-se especificamente à grande tribulação, 3 anos e meio, a metade de 7, a grande tribulação. Esse número, assim como estamos interpretando todo o Apocalipse, certamente não é literal, não são 7 anos literais, mas representa um período. Esses 3 anos e meio, esses 1260 dias, esses 42 meses, representa um período em que Satanás exercerá o seu poder no mundo, com referência especial, com referência apontando claramente para os últimos dias, os dias do anticristo. Então, essa primeira parte do capítulo 11, a medição do templo, refere-se à proteção que Deus dará à igreja verdadeira. A igreja que nós chamamos de igreja invisível, ou seja, a igreja dos eleitos, aquela que está aqui e está no céu, a igreja verdadeira. Esses estarão protegidos, serão cuidados na hora da tribulação, na hora da dificuldade. E essa tribulação de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, a segunda parte da tribulação, chamada de grande tribulação. E essa visão já começa a apontar para o final dessa grande tribulação. Final, nós já estamos aí já prestes a encerrar o som da 6ª trombeta. E mais adiante,
João volta ao início para explicar isso. Então, essa é a questão. O Apocalipse ele vai e vem ao longo de toda a literatura. Por isso que precisamos estar atentos. Segunda parte desse capítulo 11, versículos 3 a 6. Tá? Os versículos 3 a 6, nós temos aí agora a figura das duas testemunhas. Um texto também muito difícil, ou seja, a pregação das duas testemunhas, que são, na verdade, os arautos, né, os pregadores, os proclamadores do fim. Aqui nós já estamos caminhando para o último tempo de pregação. Último tempo de pregação. Olha o verso 3. E darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então o número se repete agora, do mesmo jeito. 1260 dias é a mesma coisa que 42 meses. É a mesma coisa que 3 anos e meio. Mas agora a linguagem muda. Lá sobre a perseguição, ou seja, o tempo que os gentios calcarão os pés à cidade santa, ou seja, perseguirão a igreja, 42 meses. Mesmo nesse tempo, mesmo sendo perseguida, a igreja está sendo chamada aqui a profetizar por 1260 dias. E qual é a diferença? 42 meses e 1260 dias. Aqui está na intenção. O tempo é o mesmo, mas na intenção. Significa 42 meses, um período que abrange o todo, aquele período todo, um tempo. 1260 dias, significa que a igreja tem que pregar todos os dias desse tempo. Amém, irmão? Todos os dias. Todos os dias. Por isso, né? Por isso, nós não podemos cochilar. Então agora está dizendo que esse testemunho tem que ser dado 1260 dias. Então a igreja não pode fechar, o crente não pode parar de pregar. Na verdade, nós temos, mesmo sendo perseguido, mesmo diante de grandes adversidades que esse período trará, que é o período da grande tribulação, nós vamos pregar sem cessar. Então é isso que o texto traz para nós. E ele fala então dessas duas testemunhas. A verdadeira igreja, representada aqui nesse simbolismo das duas testemunhas, ela tinha que continuar proclamando a mensagem. E um detalhe, o fato de dizer que ela tinha que fazer isso vestida de pano de saco, significa que essa mensagem ela é específica. Essa mensagem não é para agradar ninguém. Essa mensagem não é para mexer com o ego de ninguém. Pelo contrário, é mensagem de conclamando ao arrependimento. Ao arrependimento. Por isso que lá ao longo de todo o Novo Testamento, vestir de pano de saco, de cinza, era sinal de arrependimento. A mensagem que a igreja tem que pregar nesse tempo é chamar as pessoas ao arrependimento. Então nós não temos que contextualizar a Bíblia, nós não temos que agradar as pessoas, pregar bonito, falar só sobre o amor. Não, mais do que nunca, nós precisamos falar do inferno. Mais do que nunca, nós temos que chamar o povo ao arrependimento, para largar suas obras más e voltar urgente para Jesus. Essa é a mensagem. Vai alta a noite e vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto que quando no princípio cremos. É hora de despertar do sono. A mensagem que nós temos é a mensagem que conclama as pessoas ao arrependimento. Então nós não podemos ficar massageando o ego de ninguém. O homem é pecador, e como pecador vai para o inferno, está longe de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. E por isso o homem tem que vir arrependido aos pés do Senhor. Essa é a mensagem. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que Winston Churchill dizia que a igreja da Inglaterra estava em decadência. E por causa disso também a própria Inglaterra. Porque duas coisas estavam faltando. Dos púlpitos da igreja:
Não se pregava mais sobre o céu e não se pregava mais sobre o inferno. E o que estava acontecendo? As pessoas não tinham desejo de ir para o céu. E o que é pior, não tinha medo de ir para o inferno. Esse era o problema da Inglaterra. Dizia o grande estadista Winston Churchill. A mensagem nossa é essa: pano de saco e cinza. A mensagem do arrependimento, simultaneamente a grande tribulação. Então não vai ser as perseguições que vão fechar as portas da igreja. Não vai ser não serão as perseguições que nos farão calar. Não, absolutamente não. A igreja vai pregar 1260 dias. A duração da opressão e da proclamação é a mesma. Contudo, ao final, acontece uma aparente vitória de Satanás, da besta. Mas quem são essas duas testemunhas? Conforme eu já disse, na verdade, essas duas testemunhas trazem figuras tanto do Velho Testamento quanto do Novo para referir-se ao povo de Deus. E no Novo Testamento elas são esclarecidas como sendo a igreja. A igreja. A definição de quem são essas duas testemunhas tem gerado muitas confusões ao longo da história. As interpretações a respeito disso. Por exemplo, existe uma escola de interpretação do Apocalipse de maneira futurista, uma chamada escola futurista, que vai dizer então que essas duas testemunhas que vão pregar nos tempos da grande tribulação, são testemunhas literais. São dois seres humanos literais. Mas aí, essa escola e os adeptos dessa escola, eles vão divergir em quem são ou quais são essas pessoas. Então, por exemplo, um grupo vai dizer que são dois homens inéditos, ninguém sabe ainda quem são e vão aparecer no final. Dois homens. Um outro grupo vai dizer, não, são personagens que vêm do Velho Testamento. Então, existe um grupo muito grande dessa escola que vai dizer que, na realidade, esses dois homens são Elias e Enoque. Supostamente não experimentaram a morte, portanto terão que voltar, testemunhar e morrer, para depois ressuscitar. E o texto mais adiante estaria falando então da ressurreição deles. Outro grupo vai dizer, as duas personagens que vêm do Velho Testamento, agora Moisés e Elias, representando então a lei e os profetas. Mas também existe uma outra escola que vai dizer que essas duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. Então essas são as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento. Um grande pastor e renomado pastor famoso, conselheiro da rainha da Inglaterra por muitos e muitos anos, Dr. Martin Lloyd-Jones, defende essa tese. Mas um outro grupo, e aí a maioria dos teólogos reformados, vai dizer que essas duas testemunhas aqui representam o testemunho da igreja. São vocês e eu. Essas duas testemunhas é o testemunho da igreja. É a igreja pregando no poder do Espírito Santo as verdades do Velho e do Novo Testamento, chamando as pessoas a partir das verdades do Velho e do Novo Testamento, chamando as pessoas ao arrependimento. Então, para nós reformados, nós entendemos que essas duas testemunhas não são indivíduos literais que vêm do Velho Testamento ou vão aparecer aqui duas pessoas. Não, isso é o testemunho da igreja ao longo desse período, ao longo desses 1260 dias. A igreja testemunhando a partir das verdades do Velho e do Novo Testamento. O texto deixa isso claro para nós. Então, na verdade, as oliveiras e os candeeiros, as oliveiras sempre foram
a oliveira sempre foi símbolo do povo de Deus, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, no próprio Apocalipse, né, os candeeiros aqui são a igreja. Então, na verdade, nós estamos falando aqui do povo eleito, do povo que tem o selo de Deus, tanto da velha quanto da nova aliança. E da igreja que estará lá, nessa época, testemunhando. Aqui vem testemunhando também ao longo dos tempos. Tá? Pois bem, a proclamação, nós temos aí dessas duas testemunhas, a proclamação da igreja militante. Romanos capítulo 11, versículos 17 até o versículo 32. Então, essas duas testemunhas, simbolicamente, representam um testemunho fiel da igreja ao longo dessa história. Mesmo em face à perseguição e ao martírio. Esse tempo, esse período de 1260 dias. Terceira parte do capítulo 10, do capítulo 11. Versículo 7 até o versículo 10. Versículo 7 até o versículo 10. Primeira informação que nós podemos ter aí no versículo 7. Olha bem comigo. Quando tiverem, ou seja, quando a igreja tiver dado esse testemunho, né? Então, quando ela tiver concluído o testemunho, chegar ao final, então, agora nós estamos apontando para o final, né? Quando concluir esse testemunho que deve dar, aí o texto diz: a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Primeira vez que vai aparecer no Apocalipse o surgimento da besta, a primeira besta. A primeira menção da besta no livro do Apocalipse é aqui. João fala dessa personalidade com uma certa naturalidade, como se ela fosse familiar aos seus leitores. O livro do Apocalipse fala de 3 bestas. A primeira delas aí, no capítulo 11, versículo 7. A segunda, logo à frente, no capítulo 13, versículo 1, a besta que sai do mar. Né? E no mesmo capítulo 13, a terceira besta, versículo 11, a besta que sai da terra. Então nós temos 3 bestas no livro do Apocalipse: a besta do abismo, a besta do mar, a besta da terra. Na verdade, esta besta terrível, Satanás, o dragão, o anticristo, são sinônimos, são forças espirituais do mal, são demônios, né? E nesse caso aqui, vocês vão lembrar muito bem que essa besta saiu da onde? Do poço, do mesmo lugar que saíram aquelas forças demoníacas que nós já estudamos aqui, do poço do abismo. Então, demônios, primeira vez que aparece isso aqui, já no final, bem no final. E o texto vai dizer aí, no finalzinho desse versículo 7, que a besta pelejou contra a igreja, que dava o seu testemunho, que tinha dado o seu testemunho. E o texto diz: peleja contra ela, e as vencerá e a matará. Então nós temos aí uma aparente vitória de Satanás, da besta. E temos no versículo 8 o escárnio dos ímpios, ou seja, a aparente vitória de Satanás contra a igreja e o mundo festejando, né? Festejando o fechamento da igreja, festejando a derrota da igreja. Olha o que diz o versículo 8: e os seus cadáveres ficarão expostos na praça principal da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui eu já expliquei, parece que o texto está falando de Jerusalém, mas ele está falando aqui do mundo, né? Porque espiritualmente
Jerusalém aqui refere-se ao mundo, um mundo dominado pelo espírito de Sodoma e pelo espírito do Egito, né? Pelo espírito de perseguição à igreja, pelo espírito de idolatria, de imoralidades. Verso 9: então muitos dentre os povos. Então não tem esse negócio de isso aqui aconteceu lá em Jerusalém literal, e por causa do crescimento e do desenvolvimento da mídia, através da mídia, das redes sociais, o mundo vai ficar sabendo. Não, na verdade isso está acontecendo e acontecerá no mundo inteiro. O texto diz aí, concomitantemente: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, o cadáver da igreja. Agora o tempo já muda. Lá ele falou de 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Agora ele diz que esses cadáveres, ou seja, essa aparente morte da igreja, vai durar 3 dias e meio. O texto diz no verso 9, 3 dias e meio. E nesses 3 dias e meio, o mundo estará festejando, os inimigos da igreja, né? Os ímpios estarão festejando e aumentando ainda mais a sua impiedade, não permitindo que esses cadáveres sejam sepultados. O texto diz no verso 9 e no verso 10: e os que habitam sobre a terra, ou seja, o mundo, se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Agora você começa a entender por que o ódio do mundo contra a igreja. Agora você começa a entender, né? O ódio. E vão celebrar quando eles perceberem, parece que a igreja não está mais aqui, parece que a igreja ficou agora inoperante. Então eles se sentirão livres e vão festejar, vão trocar presentes, etc. Mas esse período vai ser muito curto. E aliás, todo esse período que nós estamos trabalhando já está lá no finalzinho, já é um acréscimo do segundo ai. Não esqueça isso. Pois bem, versículos 11 e 12, a última parte do texto. Nós temos aí agora a ressurreição das 2 testemunhas, ou seja, o reavivamento e o triunfo final da igreja. Aí sim, você pode ir lá pegar uma referência de Ezequiel 37, verso 10, né? Agora, aquela igreja que parecia morta vai reviver, e vai reviver. Então, de fato, quando Paulo fala que a apostasia vai pavimentar o caminho para o aparecimento do anticristo, então o anticristo vem nessa época aí e vai aparentemente vencer a igreja. A igreja vai ficar como que inoperante, como que morta, mas por um curto espaço de tempo. Um curto espaço. Então aqui 3 dias e meio. Como nós não interpretamos literalmente os 42 meses, como não interpretamos literalmente os 1.260 dias, também não vamos interpretar literalmente 3 dias e meio, mas um período que pressupõe ser um período curto, lá no final. E o mundo festejando. A igreja não está aqui mais para perturbar. A igreja não está aqui mais para pregar arrependimento, para dizer que nós estamos errados, que nós precisamos corrigir, acertar. Não. Aí olha o verso 11 agora. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram, sobreveio grande medo. Os que estavam festejando agora, vê o reavivamento da igreja. Pensamos que tinha acabado com ela, mas ela volta agora e volta com toda a força. Então eles ficam todos com medo. Todos com medo. Os ímpios agora ficam com medo. E constatam que aquilo que a igreja estava pregando era verdade. E o problema é que agora não dá tempo mais. Isso vai acontecer.
Aí o texto diz, verso 12: e as duas testemunhas agora ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subam para cá, subam. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Aqui, na verdade, ele está falando do arrebatamento final, o último, o encerramento. Então aqui já é algo que vai para depois do terceiro ai, quando a igreja definitivamente vai subir desse arrebatamento que ele está falando. Subiram numa nuvem e os seus inimigos contemplaram. Jesus disse que a vinda dele, quando ele estava voltando, o anjo disse quando ele estava voltando para os céus, o anjo disse para as pessoas, para os discípulos que estavam ali: da mesma maneira, quando vocês viram subir, vocês vão vê-lo descer. Todo olho verá e toda língua confessará. Vai se cumprir logo aí no versículo 13. No versículo 13, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ou seja, um número absoluto de pessoas, né? Um grande número, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus dos céus. Ou seja, tiveram de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Não se converteram, mas tiveram de confessar: Jesus Cristo é Senhor. Então ninguém vai estar no inferno dizendo que não deveria estar. Ele vai ter de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Eu estou aqui porque de fato eu neguei o Senhor. Eu não ouvi a mensagem, eu não aceitei o chamamento para o arrependimento. Então, meus queridos irmãos, esta visão maravilhosa, ela termina no versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai é o juízo final. Não tem mais pregação, agora é o juízo final. Então daqui a pouco João vai se virar agora para focar no juízo final. O segundo ai já passou. Então o tempo da graça se concluiu. O testemunho da igreja foi concluído. O texto diz: quando terminarem de testemunhar, terminaram de profetizar, terminaram, não vão profetizar mais. Acabou. Agora vem o terceiro ai. O terceiro ai exclusivamente contra os ímpios. Juízo final. Juízo final. Até aqui, desde o capítulo 9, nós estamos vendo a soberania de Deus em todos os eventos, incluindo os julgamentos que aparecem aqui no Apocalipse. Portanto, dentre as várias lições que nós podemos tirar, é que Deus aqui, o grande interesse dele é nos encorajar, é nos fortalecer, é nos manter alertas, nos manter apostos para continuarmos pregando a mensagem do Evangelho, chamando o povo ao arrependimento, preparando o mundo para o retorno de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 14. Então, ele deve ser interpretado, não simplesmente como um relato de eventos futuros, mas sim como um símbolo, uma visão, até mesmo uma alegoria dessa batalha espiritual contínua entre a igreja e o mundo. E todo crente tem que ficar preparado, que de fato a igreja sofrerá, mas ela será preservada e no fim será vitoriosa. Essa é a verdade.
E é isso que essa visão enfatiza. Então, meus queridos irmãos, nenhum de nós foi chamado para um parque de diversões, para uma colônia de férias. De fato, o Evangelho é doce, é maravilhoso, traz promessas benditas para nós. E nós podemos assim degustá-lo com gosto. Mas quando ele chega no estômago, ou seja, quando você vai ter de testemunhar dele, ele é amargo. Porque ele desperta perseguições, ele desperta oposições, ele desperta ódio das pessoas contra nós. Mas nós temos que perseverar, confiados de que estamos guardados, de que estamos protegidos. E que nós temos que cumprir essa missão. Então feche os seus olhos, faça a sua oração. Que segurança. Como diz o poeta, que segurança tenho em Jesus.